No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um dos meus filmes favoritos da Marvel e um dos grandes sucessos da Era de Ouro da Marvel, que é Homem de Ferro 2. Hoje a gente vai falar sobre o Homem de Ferro 2, sobre como esse filme é importante para a Marvel em diversos aspectos, mostrando a genialidade do Tony Stark e como, ao contrário do Steve Rogers Spencer, o Tony Stark não é somente um homem rico com armadura. A premissa de Homem de Ferro é simples. Tony Stark está morrendo graças ao paládio, que é um dos elementos químicos que compõem o seu reator. Para quem não sabe, o reator é o que mantém o Tony Stark vivo. O Tony Stark ele tem um reator, que é como se fosse um super imã, que afasta estilhaços de bomba de seu coração. Pois bem, um dos componentes desse reator está o matando aos poucos, que é o elemento conhecido como paládio, e com isso o Tony começa a ter uma crise de existência. Ele começa a fazer várias coisas porque ele sabe que ele vai morrer, então ele começa a fazer muita coisa errada. Assim atraindo a agência SHIELD, que é a agência do governo secreta, né? Que é como se fosse um FBI. Ao mesmo tempo disso, o governo dos Estados Unidos, sempre ele, né? Tenta pegar a arma Homem de Ferro. Sim, a arma, pois a visão do governo é que a armadura que o Tony Stark construiu pode ser usada como uma arma em decorrência militar, ou seja, eles querem a armadura do Homem de Ferro para usarem como máquina de combate, basicamente. E também por conta disso, e por não conseguir, entram as indústrias Hammer, que são a indústria rival das indústrias Stark, que também produzem armas, mas as indústrias Hammer não estão tão qualificadas no mercado. E isso está prestes a mudar, pois né, o Tony Stark ele parou de fazer armas no primeiro filme. E para fechar essa cereja do bolo, nós temos Ivan Vanko, um filho de um ex-associado de Tony Stark, que falecido já, né, que é o pai de Ivan Vanko, Anton Vanko. Ivan Vanko jura vingança contra a família Stark e, por seu pai também ser um dos grandes criadores das tecnologias Stark, Ivan Vanko consegue criar um tipo de traje com chicotes elétricos, sendo assim o vilão Chicote Negro na Marvel. Você vê que ele tem muitos problemas para o Tony Stark lidar nesse filme. Temos a SHIELD, que é uma parte do governo, temos o próprio governo de frente aberta, temos ele está morrendo pelo Paládio, que também está salvando ele, mas está matando ele aos poucos, como se fosse uma espécie de câncer. E temos um filho de um ex-associado de seu pai que busca vingança. E o Justin Hammer para encher o saco, mas ele não liga muito para isso não. Então, este filme tem essas 5 tramas principais e eu vou dissecá-las aqui, falando um pouco sobre cada uma e um pouco sobre a minha opinião. Esse vídeo não vale como uma análise, muito menos como uma crítica. Vai ser só eu falando sobre os pontos que eu gosto do filme, às vezes dando uma criticazinha aqui, uma criticazinha ali, mas eu ainda acho muito mais vantajoso vocês assistirem um filme que tá lá, dá pra vocês assistirem. Então, enfim, assistam Homem de Ferro 2, porque eu não sou crítico. Eu não sou youtuber que é crítico de cinema, então eu não vou falar sobre atuação nem CGI. Eu vou falar mais sobre a história em si e sobre o que eu acho dela. Então aqui vai ser pura opinião, valeu? Valeu! O Tony Stark nesse filme, pra mim, é um dos grandes pontos altos, pois, apesar de ele estar escondendo de todos que ele está morrendo, fica perceptível no filme que ele não tá mais ligando pra nada, que ele tá tacando os araras em tudo, porque ele sabe que ele vai morrer. Ele está sendo o mais inconsequente possível. Ao mesmo tempo, ele tenta deixar as indústrias Stark em boas mãos. Por isso, ele passa as indústrias para Pepper, que, como é uma ótima CEO, começa a gerir a indústria Stark como ele queria, como o pai dele queria também. No filme é bem destacável isso, que o Tony ele quer honrar o seu legado e o legado do pai dele, fazendo com que as indústrias Stark permaneçam no topo, não sendo decaído nem virando uma piada ou a chacota nacional. Seu amigo James Rhodes, apesar de defendê-lo bastante, ao vê-lo se autodestruindo, ele passa a ajudar os militares. Tanto que na metade do filme ele rouba a Mark II, que foi a segunda armadura que o Tony construiu, e leva para os militares usarem como base para começarem o seu projeto de armamento Homem de Ferro. O Rhodes ele se mostra sendo um bom amigo, mas também um bom militar. Apesar de eu achar ele bem incompetente, né, porque ele não percebe que o amigo dele está morrendo, e por isso ele está fazendo essas merda toda, o Rhodes é bem centrado e eu acho que ele é um ótimo personagem secundário. O Tony, por fim, ele consegue achar um projeto antigo de seu pai, no qual o pai dele não tinha finalizado e que era simplesmente a criação de um novo elemento na tabela periódica. Então, o Tony decide continuar esse trabalho do pai e ele cria um novo elemento, que tem um nome lá que eu esqueci agora, eu sei que não é Paládio, Paládio é o que mata ele. Mas enfim, o Tony cria esse novo elemento e o integra à sua armadura e ao seu reator Arc, salvando assim a sua vida, pois esse elemento, como ele é novo, ele tem propriedades novas, e ele não mata o Tony por envenenamento, como o metal paládio estava fazendo antigamente. Ao levar a Mark II para o exército faz uma engenharia reversa,
Mas mesmo fazendo engenharia reversa, que é o processo de desmontar algo eletrônico para saber como funciona, o exército não consegue melhorar aquela armadura de jeito nenhum, pois a tecnologia do Tony é muito avançada. Então eles decidem compensar, é, já que eles não podem copiar, eles decidem compensar isso enchendo essa armadura de armas. E aí eles chamam Justin Hammer, que oferece todas as armas bélicas de soldados da sua empresa. E assim a Mark II vira a armadura do James Rhodes, que é conhecido agora como máquina de combate, ou máquina de guerra, dependendo da tradução. O que ninguém sabe é que tinha o Ivan Vanko. O Ivan Vanko, ele veio para os Estados Unidos, que é onde o filme se passa, e tenta matar o Tony durante uma corrida, onde o Tony está metendo louco e tudo mais. E aí, do nada, o Ivan chega e bagaça o Tony, quase mata ele. Mas por sorte, o Tony ele tinha criado uma armadura, que era uma maleta. Ele tinha criado uma armadura que essa armadura não podia voar, tinha menos poder bélico e pouca proteção, mas ela era uma armadura caso rolasse alguma emergência, e ela ficava como uma maletinha. Todo mundo lembra da cena da maleta, onde o Tony pega essa maleta e transforma numa armadura, né? É uma das cenas mais memoráveis de todo o cinema de herói. O Ivan, sim, ele é derrotado e ele é dado como morto, porque pelos crimes que ele fez, ele é condenado à morte. Mas antes disso, o Justin Hammer, que é o rival do Tony, ele mexe os pauzinhos, consegue tirar o Ivan da cadeia e fala assim: ó, eu te salvei da morte, então você me ajuda. Eu quero um exército de homens de ferro. O Ivan concorda, mas por trás disso tudo, o Ivan também consegue construir sua própria armadura de chicote negro, que é como se fosse uma armadura do Homem de Ferro, só que mais parruda, e com elementos que o Ivan gosta, como os chicotes negros com chicotes elétricos, e com mais resistência do que uma armadura comum. O Justin Hammer planeja vender esses drones não tripulados para o governo americano, para além do Rhodes como máquina de combate, o governo tem também uma tropa de homens de ferro, entre aspas, focados em aeronáutica, em marinha ou em serviços mais militares de mata fechada e tudo mais. Ele cria vários robôs, cada robô com uma temática diferente. Eu acho isso aqui muito irado e muito interessante de se ver na hora que é apresentado lá. A SHIELD aqui, ela só está para impedir que o Homem de Ferro vire um terrorista, porque eles têm suspeita de que o Tony ele foi convertido ao terrorismo. Entre outras coisas, né? Tipo, convidar ele para os Vingadores, mas isso aqui não vem ao caso. Então a SHIELD está mais aqui para ser aquele negócio de tipo, ó, o governo está na tua cola, é melhor você se ajeitar. Tanto que uma das participações no filme é a Viúva Negra, que ela é uma agente da SHIELD, que ela se infiltra nas indústrias Stark como secretária da Pepper, mas depois ela revela que é uma espiã que estava ali para tentar salvar a vida do Tony, provisoriamente, até o Tony achar um substituto para o Paládio. E tem o Nick Fury, que não cansa de convidar o Tony para participar dos Vingadores. Depois é revelado que ele não quer o Tony como agente, e sim como consultor. Ele quer o Tony como um cara do dinheiro e como um cara que vai montar as equipes e as estratégias, porque o Tony é um grande estrategista. E por falar em estrategista, bem lembrado, nesse filme tem um foco bastante na genialidade do Tony, com ele melhorando seus armamentos, apesar de ele não fabricar mais armas em grande porte como ele fabricava antes do primeiro filme, mas ele está melhorando sua armadura, ele encontra esse novo elemento, parece que ele faz muita gambiarra, ele trouxe uma garagem dele de milhões, em uma garagem de ferro velho, véio, tipo aquelas que a gente vê na rua, só para construir um novo elemento, para ele conseguir sintetizar. Ele precisa usar o laser, precisa colocar um tubo de plasma, muitas coisas assim doidas, muita ficção científica e muita ciência. Se você gosta de ficção científica, sci-fi ciência, você vai amar as cenas que o Tony ele está inventando coisas novas nesse filme. Eu não vou ser meio crítico, mas eu preciso falar, né, que as cenas de ação desse filme estão ótimas. O Tony ele briga contra o Chicote Negro no início do filme, tem algumas aparições do Homem de Ferro na metade, tem a grande batalha final, que é ele e o Rhodes contra o Chicote Negro e o exército de robôs das indústrias Hammer. Que claro que como o Chicote Negro estava fazendo, claro que ele ia, como todo vilão, reprogramar os robôs e fazer os robôs trabalharem para ele, né? Duh! Essa batalha é uma das mais épicas que eu vi em todos os filmes da Marvel. Tem tudo que uma batalha boa tem que ter. Fora que são batalhas de robô, né? Então é muito massa você ver os robôs lançando raio, metralhando os outros inimigos tudo. E tem a morte do Ivan, que eles unem os poderes não, os raios repulsores dele lá, o Tony e o Rhodes, explodindo o Ivan que tava no meio segurando os dois. É muito incrível essa cena final de batalha. Mas, tipo, eu acho que o Homem de Ferro 2, ele em geral, ele passa a mensagem de você tentar preservar o que você tem de herança e sempre inovar. O Tony, ele queria preservar, mas ele também queria inovar, ele queria deixar as coisas que o pai dele construiu, como a Expo Stark, que é um grande prédio, que tem um grande evento. Isso aí ele não aborda muito não, mas ele queria preservar e também ele queria salvar sua vida, né? Claro.
mas para isso ele precisava criar um novo elemento, tem toda essa trama do elemento, que eu acho que é muito incrível. Tem a trama dele com o Rhodes, que ele não queria entregar a arma, que é a armadura, para o governo, porque a gente sabe muito bem como é que governos tratam armas que podem dominar nações, né? A gente sabe muito bem, ainda mais no dia de hoje, 2023, né, gente? Mas enfim, essas tramas que o Homem de Ferro 2 apresenta, eu acho que são tramas muito válidas no dia de hoje. E esse filme envelheceu muito bem, dá pra você curtir ele de boa, ver críticas ao cenário do governo atual e do governo passado também. Como todo filme de herói, tudo dá certo no final, o Tony derrota o vilão, Justin Hammer é preso, o Máquina de Combate, apesar de trabalhar para o governo, ele se torna um herói mais autoral. Ele trabalha em parceria com o governo, mas não trabalha pro governo em si. E claro que o Tony vai ajudar a armadura do seu grande parça, né, a sofrer algumas atualizações durante os próximos filmes. Então, se vocês verem ela diferente do que está nesse primeiro filme, é por causa disso. O Tony atualizou ela. Em geral, esse filme é muito bom. Pra mim, ele é nota 9. Ele só perde uns pontinhos ali porque ele tem muito diálogo. Eu queria ver mais cenas de ação. Na minha opinião, vocês podem discordar totalmente nos comentários. Mas em geral, ele é um filme nota 10. Eu gosto de assistir ele. Eu assisto ele com frequência. Eu assisti ele 2 vezes essa semana. Uma pra fazer o vídeo, outra porque eu tava, sei lá, sem nada pra fazer. E é isso. Eu gosto muito de Homem de Ferro 2 e eu recomendo que vocês assistam ele. Acho que por hoje é isso, né? Eu já falei de tudo, dei uma crítica básica, falei sobre o que eu gosto no filme, falei um pouco da história, acho que já tá bom para um vídeo da semana, né? Se você gostou, deixe aí o like, se você acha que alguém possa gostar desse vídeo, você compartilha também. Se você tem alguma coisa para falar comigo, discorda de mim, quer acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários que eu sempre leio, respondo, marco do coração. E se o comentário for muito bom mesmo, eu até fixo o comentário no topo para todo mundo ver. É isso então e até a próxima. Valeu!